aconteçam, porque as bactérias, elas acabam ficando superbactérias, né? E a gente não sabe, mas a gente faz um mal danado quando, por exemplo, se automedica, né, com antibióticos. Eu fiquei sabendo que até o uso de antibióticos em animais que nós consumimos, como por exemplo, boi, né? O porco, o frango, esses animais que quem é carnívoro, né, sabe que consome como fonte principal de proteína. E eu soube que o uso de antibiótico nesses animais, quando a gente ingere, né, eles podem nos fazer mal porque eles alimentam bactérias que sofrem mutações. É um negócio danado, tá? Se alguém da área de saúde, né, cientista, quiser fazer um comentário, a gente agradece, grava aí o teu vídeo também, marca a gente. Mas assim, é algo surreal. Agora eu vou entrar no contexto Brasil. Quando é que a gripe espanhola chega ao Brasil? No mesmo período, por volta de 1918, vários navios chegavam ao Brasil, trazendo mercadoria, trazendo soldados, né? Para quem não sabe, o Brasil não foi muito ativo na Primeira Guerra Mundial, mas ele teve uma contribuição enviando médicos, enfermeiras, mantimentos. Então, esses navios iam, mas também voltavam. Acredita-se que um desses navios, né, ele tenha chegado em Recife, passado por Salvador, tenha ido para o Rio de Janeiro e para o Porto de Santos. De lá, ele ainda vai para Argentina e, creio eu, que Uruguai. Ou seja, para quem está falando de um vírus com um poder tão grande quanto essas variações, né, do influenza, né, que até é legal falar sobre esse nome, né, influenza, que fala tanto, vem de uma palavra italiana, né, que eu não vou dizer aqui, claro, não que eu não saiba, mas eu não tô afim, que significa influência do frio, né, e influenza freedom, sei lá, influência do frio, surgindo na Itália, quando eles acreditavam que era o extremo frio, né, o inverno muito forte, que começava, que dava o gatilho para que essas gripes acontecessem. Então, chega no Brasil. Brasil. Que Brasil é esse? Qual é o Brasil dos primeiros anos do século XX? Muito pior do que hoje, óbvio. Saneamento, quase nenhum. Aí falam assim, o Brasil não é um país que tem preocupação com saneamento básico. Minha gente, imagine isso em 1918. A população de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, grande já, né, com uma quantidade considerável, todo mundo não, a maioria sem água encanada. Hoje também, né, tá aí a preocupação com as comunidades em várias cidades, mas principalmente as comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, não se fala. As pessoas não têm água. Como você vai mandar se higienizar para não disseminar mais, né, a Covid-19 se eles não têm água, sabonete, saneamento? Não vou nem comentar, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque olha só, de 1918, tudo bem, poxa, faz muito tempo, mais de um século. Um século depois, mais de um século depois, 102 anos depois, você ainda discute essa divisão na sociedade e esse fingimento como que se o morador da favela, né, das comunidades, como se ele vivesse alheio, né, a todo o resto da comunidade, da sociedade em si. E não é. Eles estão bem ali, junto de todo mundo. Eles fazem parte, eles são a massa que alimenta essa mola do capitalismo, porque eles são a mão de obra, né? Eles não estão
no lado daqueles que detêm os meios de produção, mas eles estão no outro lado, é onde está a massa. E mais importante, eles são aqueles que vendem a força de trabalho. Como é que você vai manter empresas como lojas, shopping centers, indústrias? Como é que você vai manter os serviços diários? Como é que você vai, vamos ser bem claro, como é que você vai fazer o país andar, se movimentar sem os trabalhadores? Vamos lá, né? Será que os banqueiros têm solução? Será que os grandes empresários têm solução? A última de hoje foi a medida provisória do presidente, que eu acho que a intenção é matar todo mundo mesmo, porque como é que você baixa uma medida provisória que vai tirar o pouco da garantia que o trabalhador, né, tem, principalmente aqueles que ganham menos, que é de continuar recebendo o salário nesse momento? Eles vão comer o quê? Eles vão viver do quê, minha gente? Essa corda vai quebrar, partir para que lado? Hein? Coisa boa pra gente refletir, né? Quando faltar emprego, que consequentemente vai faltar alimento, que vai aumentar a criminalidade, não é? E a marginalidade, que são coisas diferentes, certo? O criminoso geralmente tá na marginalidade, mas o marginal nem sempre é criminoso, porque ser marginal é estar à margem. E muitas vezes estar à margem da sociedade é sofrer, né? É ser colocado... Mas deixa pra lá que eu não tô falando sobre isso não, tá vendo? Eu não disse. Vídeo pra mim é assim, eu falo demais. Então, a gripe espanhola chega no Brasil. 1918, começa a se espalhar, vai para as grandes cidades, e aí a gente vai ter assim uma coisa bem forte, bem grave, porque as cidades muito amontoadas, como eu falei pra vocês, sem um tipo de saneamento, e aí você vai ter muitas mortes no Rio de Janeiro. Gente, o negócio ficou tão sério, deixa eu dizer a vocês, ficou tão sério que faltou caixão. Foi. E não faltou só caixão, não, faltou coveiro. Médicos se afastavam porque não tinham mais condições de trabalhar doentes. Faltava médicos, enfermeiras e por aí vai. Para vocês terem ideia, algumas famílias, né, por falta do serviço, né, de coleta mesmo de corpos e tal, algumas famílias abriam as portas e jogavam o cadáver pra rua e fechava a porta. E aquela pessoa muitas vezes era enterrado em qualquer vala, numa cova rasa, porque não tinha mais caixão, né, para enterrar. Tem registro de que em cidades como Rio de Janeiro, eles começaram a recrutar presos, né, tiraram do presídio para ir cavar covas para enterrar os mortos da gripe espanhola. Então, não foi uma coisa qualquer, não foi uma besteira, certo? Que a gente precisa entender para entender todo um contexto histórico e também para saber que hoje nós temos uma outra situação, né? Você não tinha bons hospitais, os próprios médicos, além de serem muito poucos naquela época, em quantidade mesmo, você também não tinha o conhecimento que se tem hoje. Então isso já nos deixa um pouco mais aliviados. Mas o que a gente precisa o tempo todo tá reforçando é justamente isso. Em 1919, uma figura muito ilustre, né, vai morrer da gripe espanhola aqui no Brasil, que foi o ex-presidente Rodrigues Alves. E ele vai, assim, passar por várias coisas, inclusive ele foi presidente na época em que Oswaldo Cruz, né, cria a vacina contra a febre amarela, a varíola. Ele teve a filha, inclusive, morta, né? Morta não, né? A filha morreu
por causa da varíola. E isso em 1904, quando houve a revolta da vacina. A gente fala muito sobre isso em sala de aula, né? O povo correndo com medo de se vacinar e o Rio de Janeiro se acabando, tanto na febre amarela como na varíola, que graças ao médico também sanitarista Oswaldo Cruz, vai ter a vacina e que hoje, óbvio, é muito importante para todos nós. Então, assim, eu acho que eu já falei muito, né? A varíola foi outra pandemia muito triste, né? Que eu sempre comento muito em sala de aula, né? Quando a gente fala de guerra, de morte na guerra, eu falo assim, a varíola, ela matou muito mais que as guerras, né? A varíola, ela dizimou parte da população mundial, principalmente na África, né? O ebola também foi outra coisa muito grave. Então, assim, da série pandemias, a gente tem um monte de coisas, mas eu não consigo falar de uma coisa só, vocês já perceberam. Eu falo e vou falando de tudo, e vou querendo falar todas as histórias do mundo todo, e aí não dá muito certo. Então, assim, fica pra gente esse alerta. Todos os dias a gente tá na luta aqui, né, pela vida, óbvio. A gente vai conseguir passar por isso, por mais essa pandemia. Os médicos de hoje estão muito tops, né? A ciência também, né? É triste saber que nosso país não prioriza o avanço científico. É muito triste, porque a Alemanha hoje tem um número altíssimo de infectados pelo novo coronavírus. No entanto, o percentual de mortes é baixíssimo. A Alemanha tem 25 mil aqueles ventiladores, né? Para que as pessoas que estão muito mal possam respirar. 25 mil. Países como a Itália, acho que não tinha nem um terço disso. Então, é ciência, né? A Alemanha é a maior potência da Europa. É um país que está preocupado não é de hoje não, viu? De muito tempo. Muito. Podemos colocar aí pro nazismo, né? A gente sempre fala do nazismo em sala e eu sempre digo assim, vai chegar o dia, vai chegar a hora que eu vou ter que colocar alguns pontos sobre o nazismo que infelizmente para a história da humanidade foram positivos. Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Infelizmente, tá? Nenhum avanço científico vale uma vida. Meia vida. Nenhum avanço científico vale a vida de ninguém. Certo? Que fique bem claro. Porque algumas pessoas justificam, né? Governos totalitários justamente falando que mas aconteceu muito avanço. Tá. À custa de vidas. Então, a gente tem que parar para analisar quais são as suas prioridades, né? A minha prioridade é a vida. A minha prioridade é viver num mundo em que um dia a gente não precisasse mais lidar com a fome, né? Com a miséria, com essa desigualdade tão grande que a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, também é o país com o maior índice de desigualdade social do mundo. Então, a gente ouve muito falar do PIB dos Estados Unidos. O PIB, né? O dinheiro, o investimento. Por que ninguém fala que eles têm a maior desigualdade mundial? A maior desigualdade social do mundo fica nos Estados Unidos. É, no mínimo, contraditório. Sabe o que é isso? Prioridades. Né? O que é que nós estamos priorizando hoje, por exemplo? O que é que nós estamos priorizando hoje? É a vida ou é o capitalismo? Será que hoje, nesse momento, a gente está preocupado com o quê? Então fica aí, tá? Pra gente pensar. Até o próximo vídeo.